forma, Maria, mesmo diante de uma possível dor, ela decidiu encarar o seu propósito, ela decidiu entender o seu chamado. É sobre essas mulheres que se orientam segundo um claro senso de propósito que eu quero falar. E sobre esse tema, irmãos, eu defini um título. O título é o seguinte: viva de acordo com a sua identidade. Em outras palavras, eu poderia dizer: não seja um homem de veludo, não seja uma mulher lixosa. Alguns, quando pensam sobre identidade, eles acabam, por influência, considerando verdades que não são bíblicas. E eu quero aqui, através da palavra de Deus, trazer luz ao seu coração sobre o verdadeiro padrão. Eu quero que você feche seus olhos. Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu declaro que os meus irmãos serão esclarecidos segundo a sua palavra. Eles compreenderão, serão orientados para uma imagem correta, uma imagem verdadeira, da verdadeira masculinidade, da verdadeira feminilidade, à luz das suas escrituras. Eles serão transformados pela sua palavra e pelo seu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quantos querem comigo aqui aprender? Olha só, projeta para nós o texto de Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. Olha o que o texto da palavra de Deus diz. Só a parte A. Porque como imagina a sua alma, assim ele é. Perceba o autor aqui mostrando que compreender onde nós perdemos essa clara imagem é extremamente vital, né? A nossa alma, muito provavelmente, ela foi influenciada pelo mundo, por relacionamentos errados, e agora, muito provável que você ainda viva, né, com alguns resquícios dessa imagem do passado, dessa imagem que você talvez carregou durante vários anos, né, dos traumas que você carregou. E a Bíblia aqui mostra, né, aqui é um texto de sabedoria mostrando que você deve ter uma imagem correta da sua alma. Você deve ter uma imagem, se identificar através da palavra de Deus. Nós precisamos compreender isso, irmãos. Se nós queremos testemunhar amanhã de um casamento, de um relacionamento de corte, que testemunhe da graça de Deus. Para isso você precisa ter luz na palavra de Deus. Diga amém. Amém. Então é extremamente necessário você ter clareza sobre isso. E vamos entender então como essa imagem se perdeu, como a luz sobre essa imagem foi desconstruída, e nós precisamos retornar ao pecado original. Olha só, e o primeiro ponto é esse: a criação do homem e a queda da identidade. Em Gênesis 1, verso 26 em diante, nós vamos ler. Gênesis 1, verso 26, diz o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Preste atenção, verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse aqui é o quadro exato da criação do homem. O homem e a mulher, eles foram criados à imagem de Deus. O propósito original, ele se baseia nisso. Você foi criado para expressar aquele que te criou. Diga amém. Só que o pecado, ele trouxe um problema para isso. O pecado, ele afetou, ele desviou o homem desse propósito, dessa imagem, e afetou diretamente na nossa identidade. Logo, os nossos relacionamentos foram agora afetados por essa imagem errada de si. Você transmite uma imagem errada de si, da qual é confundida pelas pessoas, e aí você pode imaginar todo tipo de conflito nos relacionamentos. O pecado, irmão, ele afetou todas as nossas relações entre pai e filho, irmão e irmã, entre marido e mulher. O pecado, ele trouxe esses problemas. Se você quiser ter consciência da gravidade do pecado, é só você se lembrar da forma como o pecado foi solucionado, a qualidade de solução que foi aplicada para resolver o problema do pecado. O sangue precioso de Jesus teve que ter sido derramado para resolver esse grave e sério problema que afetou a sua e a minha identidade.
Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? E hoje, irmãos, os nossos relacionamentos, eles foram afetados por conta da queda. As pessoas, elas agora, os seus relacionamentos são extremamente egoístas. Após a queda, elas agora caminham em busca de alguém que as faça feliz. E aí você vive, eu estou aqui no seminário da corte porque eu quero encontrar alguém para me fazer feliz. Aleluia. Creia assim, diga amém. Amém. Você já entendeu? Você está no lugar certo para aprender. Porque as pessoas agora se baseiam nesse sentimento egoísta. Eu preciso de alguém que me faça feliz. A imagem foi afetada. Não é uma imagem de serviço, de fazer alguém feliz, de encontrar alguém da qual você vai servir, se dedicar, amar, suportar ao modelo do amor bíblico. E as nossas relações foram afetadas por esse grave problema. E esse é o problema do pecado, irmãos. Ele afeta todas as nossas relações. Não menospreze isso. É claro que você, como alguém que é nascido de novo, o problema do pecado já foi resolvido. Mas você percebe que traços dessa identidade caída precisam ser transformados. O pastor Naor fala de uma mudança abrupta e de uma mudança paulatina. O que é uma mudança abrupta? Quando você encontrou Jesus, você foi transformado. Foi uma mudança abrupta. Você caminhava de um jeito, logo você já não caminha da mesma forma. Só que existem outras questões e outras áreas da sua vida que elas são mudadas de maneira paulatina. A cada dia o Espírito Santo, enquanto você contempla Cristo, vai te transformando a imagem de Cristo. E você precisa então ter luz sobre isso, ter luz, que o pecado então, ele é um problema que afeta todas as nossas relações. Inclusive, eu preciso te dizer, você, meu irmão, quando encontrou a Jesus, você já foi abençoado para ter uma imagem correta. Diga amém. Amém. Só que agora você precisa ter contato com a palavra. É a palavra que vai te lavar, é a palavra que vai te transformar. E o segundo ponto que eu quero falar, nosso primeiro falamos aqui sobre a queda. A queda como um problema da identidade. A queda produziu essa perda de propósito. E o segundo ponto aqui, sobre como recuperar a nossa verdadeira identidade, é recuperando a identidade masculina. Aqui eu queria pedir para todas as mulheres saírem, mas eu não vou fazer isso, obviamente. Até porque eu acho que você vai gostar de ouvir, minha irmã, o que eu vou falar aos homens aqui. Eu orei bastante. Agora prepare aí, meu irmão, fique aí na cadeira. Agora você precisa ouvir algumas verdades aqui para ter sua imagem restaurada. No final aqui, eu quero ouvir o amém. Quando eu falar sobre os homens e concluir, eu quero ouvir o amém mais forte dos homens do que das mulheres. Amém! A concorrência é forte, porque as irmãs vão gostar muito que elas vão ouvir aqui sobre os irmãos. Se prepare aí, meu irmão. Vamos lá então. Como recuperar, Ramon, a minha verdadeira identidade masculina? Gênesis 2, verso 15. Gênesis 2, verso 15 diz: Tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Homens, digam assim: cultivar e guardar. E guardar. Não, pode ser mais forte. Fala: cultivar Cultivar e guardar. e guardar. Aleluia. Tremei para a irmã sentir as vibrações. Aleluia. Força. E olha só aqui, Deus então dá essa ordem ao homem, né, que ele deveria cultivar e guardar do jardim. O homem foi colocado nesse lugar de desfrute, no Éden, para uma função: cultivar e guardar. Deus aqui, ele deu instruções claras ao homem. Ele falou: olha, você precisa agir de determinada forma, cultivando, guardando, protegendo. E o governo e a capacidade de responder a essa instrução, que parece simples, né? Cultivar e guardar, só poderia ser exercido se o homem comesse do fruto da vida. Você só pode cultivar e guardar se você desfrutar da vida de Cristo, de uma nova criação em Cristo. O homem, ele não poderia exercer essa autoridade de imagem, de domínio, sem a vida de Cristo. Olha, eu preciso te dizer, homem, você precisa transmitir a imagem de Cristo. Olha, mais do que essa imagem que talvez não é tão, não tem tantos atributos valiosos, você precisa transmitir a imagem de Cristo. Olha para mim, meus irmãos, você acha que eu teria a capacidade de conquistar essa mulher maravilhosa? Você não teria, irmãos, eu tinha que ser homem de Deus. Eu tinha que entender a imagem que
você sim, então se você é desprovido de beleza, se identifica com isso, meu irmão, né? Trazendo a Cristo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se sente filho de mim. Olha só, continuando aqui. Irmãos, o homem então só poderia responder se ele tivesse a vida de Deus. E a imagem do homem com o pecado ela foi se deturbando. A imagem masculina perdeu a nitidez, perdeu a clareza. A postura de um homem íntegro, um homem ético, fiel, que confia em Deus e outros valores se diluíram. A ideia de masculinidade ao longo do tempo, irmãos, e principalmente diante da nossa geração, que recebe tanta informação, a imagem do homem se desconstruiu de maneira social. Ao longo dos anos, ela foi se desconstruindo. E hoje, inclusive, existe uma pasta ideológica. Eu falo, olha, eu sou professor na rede pública e eu posso testemunhar, olha, eu sou professor de matérias de humanas. E é incrível, nós recebemos material, você precisa ver o quanto o material é de maneira doutrinária. Ele tenta doutrinar os homens, tenta doutrinar as mulheres, né? E é assustador. Existe uma base ideológica que tenta desconstruir a sua imagem como homem. Você precisa ter luz disso, né? Essa basta, né? Ela também motiva mulheres, motiva homens a se desconstruírem, não expressar a verdadeira masculinidade, motiva também mulheres agora motivadas pelo feminismo, ou porque não existem homens de verdade, homens de culhão, né? Elas agora precisam assumir posições de governo, posições de liderança por conta desses homens. Muitas vezes mulheres são obrigadas, né, a assumirem responsabilidades domésticas, no sentido de ser aquela que provê a família. A sociedade, por conta do pecado, foi completamente destruída, inclusive a própria imagem do homem. Hoje, irmãos, olha só, nós estamos diante de uma geração de homens que as suas principais responsabilidades estão em ser cuidado pelos seus pais. É assustador, meu irmão, ver homens que estão lá beirando os 30 anos e ainda é o bebezinho da mamãe. Ainda, olha, tudo bem, é louvável quando a sua mãe ela te ama e demonstra, nada contra isso. Você precisa, né, é bom ser amado pela sua mãe, mas não dá, meu irmão, você já está aí, né, passando a hora. Recentemente eu vi uma publicação nas redes sociais, tinha um episódio lá na Europa, onde os pais entraram com uma ação judicial para expulsar, quantos filhos? Para expulsar os filhos, o filho de casa, porque o cara não saía de casa. Olha que situação assustadora. Então, se você é esse homem, que a sua grande responsabilidade é ser cuidado pela sua mamãe, pelo seu papai, meu irmão, você precisa, né, de luz para ter clareza sobre a sua verdadeira identidade. Diga amém. Amém. Essa imagem de um homem viril e forte, quando eu falo viril e forte, não me refiro aqui a ter grandes músculos, né, ser forte de maneira externa, mas a virilidade ao padrão da Bíblia, né, se perdeu. Os homens agora são frágeis, né, homens que são caídos. Então perceba, meu irmão, nós precisamos da palavra, nós precisamos de ter clareza sobre a nossa real identidade. Amém, meu irmão? Amém. E essa sociedade é repleta de homens que até possuem hormônios que despertam desejos sexuais, porque também existem homens nessa sociedade que têm pouca testosterona e têm poucos desejos sexuais, ele prefere ficar lá jogando. Existe, inclusive essa geração nossa, estava lendo uma matéria dizendo que as características físicas dos homens atuais, elas se mudaram, elas estão mudando. Por quê? Porque os homens é como se eles estivessem produzindo menos hormônios, né, masculinos. Isso é assustador, né? E agora, esses homens até possuem desejos divinos, né? Desejos sexuais e até desejam, mas eles não assumem reais responsabilidades. A responsabilidade é que ele tem sim um desejo sexual, ele quer, né, se envolver sexualmente, ele quer casar, diga amém. Amém. Esse desejo, né, meu irmão? Aleluia. Não é um problema. Mas eles não têm responsabilidades profissionais, não têm compromisso com o emprego, fica mudando de emprego, não para em nenhum emprego, não se estabiliza em nada, não aprende nada, não tem compromisso acadêmico com nada, não quer se aperfeiçoar em nada. Meu irmão, você precisa saber fazer muitas coisas. Você precisa saber fazer dinheiro, homem. Não dá para você. Aleluia. Você precisa saber fazer dinheiro. De que forma? Não sei. Aprenda, faça, né? Veja as habilidades que Deus já te deu e ponha-as em prática. Diga amém. Amém. Esses homens, eles até possuem esses
desejos, esses indivíduos, mas eles muitas vezes acham que ser homem de verdade é ser turbulento de maneira exterior. E eles não são quebrantados diante de Deus. Esse não é o padrão correto. Homens que aumentam as cargas dos seus pais com desejos fúteis, homens que são preguiçosos no reino de Deus, que não têm disposição de servir a igreja, que não são operosos com a graça da qual eles receberam. Meu irmão, homem, você recebeu uma graça muito preciosa, e essa graça não pode ser vã, diga bem. Você não pode ser um homem preguiçoso, um homem, que vive, mole. Você precisa ter firmeza, diga bem. Amém. Irmãos, ontem eu preciso falar, eu fiquei assustado. Na hora que o pastor Gustavo pediu para os irmãos, estava lá na frente, receber a oração, e aí, até uma postura de homem você precisa ter, eu acho que é importante, você tem que externar uma masculinidade. E aí foi pedir para levantar as mãos, e aí o irmão levantou a mão assim, aí eu assustei. Aí eu não dei conta mais de orar, meu Deus, eu queria descer lá, mano, erga a mão assim, sabe? Eu queria ensinar, mas até isso, e eu não te culpo, olha aqui para mim, talvez você enfrente esses problemas, eu não estou aqui para trazer condenação sobre você. Talvez você é fruto dessa desconstrução social, talvez você não teve um pai para te mostrar o padrão de um homem, talvez você não tenha verdadeiros referenciais. E olha, que bom que você está aqui para ouvir isso. Que bom que você é alguém que está próximo ao seu pastor, ao seu discipulador. Ele está aí para te ajudar, para te ensinar. Acredite, meu irmão, ser homem, externar essa imagem é algo que você precisa aprender. Diga amém. Amém. Então, eu não te culpo, mas se você se identifica com isso, você precisa então voltar para as Escrituras. E para recuperar essa imagem correta de um homem, aos padrões bíblicos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Eu separei um texto aqui de Efésios 5:25. Eu preciso que você preste atenção. Para recuperar essa imagem, você precisa observar um exemplo aqui. O texto diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Talvez você esteja falando, não, esse texto diz respeito aos casados, não diz respeito a mim. Mas esse texto aqui, ele é sim útil para mostrar para nós, para apresentar um forte argumento sobre como o homem deve se posicionar. Da mesma forma que é apresentado lá em Gênesis 2:15, que nós lemos há pouco. O homem, ele deve cultivar e guardar. Você deve proteger, você tem que... Olha, você não precisa ser o melhor nas artes marciais, mas você precisa do mínimo ter a disposição de se expor para proteger a sua, a pretendente que você tem. Você precisa ter essa Aleluia. postura, você precisa ter essa firmeza. Você precisa entender que você foi chamado para expressar a imagem de Deus e cuidar e proteger. Diga amém. Jesus aqui é usado como um modelo perfeito para mostrar a postura que nós como homens devemos ter diante do propósito de Deus. Nós precisamos ser assim como Cristo, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente profissional, na vida da igreja, ser um homem verdadeiro. Diga amém. Provérbios 23, vou repetir esse texto várias vezes. Porque como imagina a sua alma, assim ele é. E o terceiro ponto que eu quero apresentar é para as mulheres. Como as mulheres podem recuperar essa imagem feminina que se perdeu? Gênesis 2:18 diz: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha, irmãs, para viver uma vida resolvida, olha aqui, meu irmão, você precisa ter uma imagem interna correta. Você precisa ter uma boa imagem sobre si. O grande problema que muitas irmãs enfrentam, eu estava comentando com a minha esposa, que eu não sou mulher para poder falar o que você sente. Eu convivo com uma, e as Escrituras também dizem respeito sobre as mulheres. E conversando com a minha esposa, eu percebi que o grande problema é que muitas irmãs, elas não têm uma imagem correta sobre si. A imagem que elas assumem para si é a imagem resultante dos sentimentos, das emoções naturais que ela tem. E aí ela acha que a imagem dela é construída com base nesses sentimentos naturais. E aí é um grande problema que as irmãs enfrentam. Elas vivem uma vida com problemas. E nós precisamos, você, minha irmã, precisa recuperar a sua verdadeira imagem feminina. Você precisa projetar o seu coração, minha irmã. É a imagem que Deus diz ao seu respeito.
Não dá para você viver como alguém que alimenta projeções de sentimentos traumáticos, sentimentos de experiências no passado, né, que talvez produziram marcas, dor. Não dá para você achar que a sua imagem ela é resultado disso. Você precisa abrir o seu coração, né, para ter uma imagem correta. Não permita que essa imagem, né, maligna, que é resultante de traumas, sentimentos ruins, seja projetada no seu coração. Você precisa ter clareza de quem você é em Cristo. Diga amém. Vou usar minha esposa como exemplo aqui. Michelle, antes de nós nos conhecermos, ela já vivia na vida da igreja. Contudo, houve um momento na vida dela que ela foi fazer uma cursão. E diga por sinal, foi lá que eu conheci ela, dando aula no cursão, né, lá na videira de Aparecida. E eu me lembro, irmãos, que quando nós nos aproximamos, uma das coisas que ela falava é que ela não tinha desejo de casar. Ela não sonhava em casamento. Por quê? Porque ela tinha construído uma imagem sobre o casamento resultante do quê? Dos traumas que ela viveu, dos traumas familiares, as experiências ruins que ela viveu. E agora, tudo que ela pode projetar em si é resultante disso. Isso foi um grande problema. Ela teve que se, né, ter luz na palavra de Deus para resolver essas rejeições, esses traumas do passado. Louvado seja Deus por isso, né? Eu encontrei ela, né? E ela teve luz na palavra de Deus e agora eu posso desfrutar da companhia dela. E talvez, não foi professor dela na versão. Mas olha só, como nós podemos resolver isso, meu irmão? Como resolver esse problema? Você precisa ser bem em Cristo. Mais do que a imagem que você contempla no espelho, como o texto da palavra de Deus diz, você precisa contemplar a Cristo, meu irmão. Olha o que diz Filipenses 2,5: tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sabe qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Todo o ministério de Jesus foi baseado na compreensão que ele era filho amado. Você, minha irmã, é filha amada. Você tem valor, não importa os traumas que você viveu, não importa as experiências negativas que você carregou. Você agora precisa receber essa imagem correta. Você é filha e filha amada. Amém, minha irmã? Se enxergue dessa forma. Identifique os sentimentos e combata esses sentimentos que projetam uma imagem ruim em você. Projete aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Se veja em Cristo. Sabe o que eu observo, irmãs? Muitas mulheres, elas enfrentam esse problema. Muitas moças, elas desejam ser aceitas e elas caem numa estratégia do diabo. Qual que é a estratégia? Elas pensam que o seu valor está associado ao estereótipo, ao externo. E aí agora, ela começa a buscar aceitação, tentando aparecer, expor seu corpo. Ela tenta usar atributos ou ferramentas que se autopromovem, achando que através dessa forma de uma exposição física, ela então vai encontrar o seu valor, ou alguém vai encontrar nela valor, porque ela se expõe fisicamente. Quer dizer, a beleza passa, né, e que você precisa ter uma imagem correta de Jesus. Uma imagem correta que você tem em Cristo. Muitas pessoas buscam ser aceitas nas redes sociais. Eu lido com adolescentes. E é assustador a quantidade de adolescentes que acham que o seu valor está associado ao que as pessoas veem sobre ela nas redes sociais. Se veja em Cristo. Amém, minha irmã? Jesus, ele viveu como homem, contudo, ele era completamente convencido que ele era filho de Deus. Essa é a sua verdadeira identidade, minha irmã. Você é filho de Deus. E para finalizar, eu quero falar sobre os dois, homem e mulher, ser completo em Cristo. Olha só, o grande problema para ambos, tanto para homem como para mulher, é se enxergar em Cristo. E muitos, eles desejam um relacionamento. Quem está aqui deseja se relacionar? Fala amém. 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 Muitos chegam nessa posição ainda fragmentados, chegam ainda diluídos, né? E eles não têm consciência ainda, não têm uma imagem clara sobre o seu propósito. E ter consciência do propósito é necessário. E aí, por não estarem completos em Cristo, agora eles procuram um relacionamento e caem naquele papo, né? De encontrar a metade da laranja. Vou encontrar a minha outra metade da laranja. Só que a soma não está certa. Você precisa ser completo em Cristo. Você homem precisa ser completo em Cristo. Você mulher precisa ser completo em Cristo. Para quando você entrar no casamento, no relacionamento abundante, você se torna assim na sua carne. Diga amém. Amém. Não vai ser a experiência com o homem que vai curar os seus traumas. A experiência vai transformar a sua vida. A experiência com Jesus. Diga amém. Amém. Usa a palavra de Deus que vai te tornar completa. Isso não diz respeito sobre encontrar alguém que é perfeito, até porque você não é perfeito. Diga amém. E não vai encontrar alguém perfeito. Você, muito provável, tem muitos defeitos que você esconde, né? Mas louvado seja Deus, porque Ele está te transformando, porque você tem se alimentado com a palavra e
você vai desfrutar do propósito de Deus, amém? Amém. E para concluir, quero só comentar uma experiência que eu tive em relação ao meu casamento. Eu fiz Senado Turma Especial em 2013, 2014, e eu me lembro que algo extremamente necessário era você ser casado. Até então, quando eu entrei no seminário, você podia ser obreiro sem ser casado. Só que quando chegou a minha vez, você tinha que ser casado. E eu falei, meu Deus, eu preciso resolver essa situação. E eu me lembro, irmãos, que eu procurava de diversas formas resolver essa situação. Eu preciso casar. Mas houve um dia, irmãos, que eu realmente, depois de viver algumas experiências ruins, eu fui para o Senhor. Eu me lembro até hoje da oração que eu fiz. Dirigi no carro, eu orei ao Senhor, falei, Deus, o Senhor para sempre vai ser louvado na minha vida, e eu descanso do Senhor em relação ao meu futuro e ao meu casamento. Irmãos, eu testemunho diante de Deus. Foi esse o exato momento, esse foi o exato dia que eu conheci minha esposa. Foi no dia que eu fiz essa oração, eu falei, Deus, eu descanso no Senhor. Estava com a alma toda fragmentada. Deus, eu descanso no Senhor, o Senhor vai ser louvado na minha vida, o Senhor vai me encaminhar para o propósito do Senhor. Nesse dia, eu entrei na sala de aula, 15 minutos depois que a aula começou, ela chegou. E aí eu contemplei com os meus olhos essa mulher maravilhosa. Qual foi a chave, irmãos? Descansar. Muito eu tinha me esforçado para entrar no casamento, mas eu percebi que a posição que eu precisava ter era a posição de descanso. Gênesis 2:3, olha o que diz. Nós falamos muito sobre Gênesis. Gênesis 2:3 diz: E Deus abençoou no sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra, como o Criador o fizera. Então, meu irmão, está dentro do propósito, entender a sua verdadeira identidade é caminhar em descanso e paz. É claro, você precisa ter uma postura aí, né? Aqui a gente vai fazer as dinâmicas. Você, homem, precisa ter virilidade e procurar as irmãs, diga amém. Antes dessa postura, você precisa ter o seu coração em paz, confiando que Deus tem cuidado de você. Você crê nisso, meu irmão? Amém. Quero te convidar a ficar de pé porque eu oro por você. Cadê o cara do teclado para me ajudar aqui? Agora pode tocar você comando. Deixa eu orar por você, meu irmão. Você vai externar uma verdadeira identidade, uma verdadeira imagem de alguém que compreende o propósito pelo qual você foi chamado. Você vai expressar Cristo e vai caminhar em descanso absoluto. Amém? Feche seus olhos. Olha agora você, fala, Deus, eu descanso no Senhor. Eu creio que o Senhor vai modelar em mim uma imagem correta, uma imagem apropriada. O Senhor vai me conduzir em graça à sua vontade, ao casamento, ao relacionamento de corte, à maneira de Deus. E eu vou desfrutar de uma medida abundante de alegria no meu casamento. Ore agora ao Senhor, meu irmão. Ore agora ao Senhor, declarando as verdades que foram ministradas ao seu coração. Oh Deus, eu creio, Senhor, que os meus irmãos, eles contemplam aquele que é o Criador, aquele que tem um propósito maravilhoso para os meus irmãos, e ao contemplarem a Cristo, terem luz do seu propósito, eles expressam uma verdadeira identidade, como homens tementes a Deus, como mulheres que servem ao Senhor, eles expressam uma identidade genuína em Cristo. Pai, eu declaro que essa imagem projetada vai ser como um aroma, Deus, um aroma a atrair, Senhor, a pessoa pela qual o Senhor designou. Pai, no nome de Jesus, através dessa imagem, como homem e uma mulher temente ao Senhor, Deus, eles serão usados pelo Senhor e eles vão caminhar em descanso do Senhor.